Olá, hoje a gente mergulha, num capítulo muito interessante de Isaías, o 56. Oi. Sim, é um capítulo fascinante mesmo, cheio de contrastes. Exato. Começa com aquele chamado forte, né? Mantenham a justiça e façam o que é direito, pois a minha salvação está próxima. Basicamente um chamado à retidão. Isso, e logo em seguida, no versículo 2, já vem a promessa de bênção para quem age assim. E um ponto importante: quem guarda o sábado, se abstém do mal. Pois é. Mas aí, logo depois, veio o que eu acho assim surpreendente nesse capítulo, a mensagem de inclusão. Ah, sim, para os estrangeiros e para os eunucos, grupos que poderiam se sentir, digamos, à margem. Isso. O texto até coloca a preocupação deles, né? O estrangeiro pensando, o senhor vai me excluir do seu povo. E o eunuco? Sou apenas uma árvore seca. Dá para sentir o peso dessa angústia, né? Historicamente, havia razões para eles se sentirem assim. Com certeza. E qual é a resposta divina para essa angústia? É aí que fica incrível. Para os eunucos que guardam os sábados, que escolhem o que agrada a Deus e se apegam à aliança, a promessa é, olha só, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Melhor que filhos e filhas. Isso é muito forte numa cultura que valorizava tanto a descendência. Exatamente. É uma promessa de pertencimento e honra permanente, sabe? Um nome eterno que não será eliminado, justamente no centro da vida religiosa. Uau! E para os estrangeiros? A mesma lógica de inclusão. Aqueles estrangeiros que se unem ao Senhor, que o amam, o servem. Que também guardam o sábado para não profaná-lo e se apegam à aliança. Isso. A promessa para eles é clara também. Deus diz que vai levá-los ao seu Monte Santo. Aqui é onde fica realmente interessante para mim. Sim. Vai dar alegria a eles na sua casa de oração, vai aceitar os holocaustos e sacrifícios deles. E a frase culminante: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Exato. É uma declaração de universalidade impressionante. Quebra barreiras. E ainda tem o versículo 8, reforçando que Deus vai reunir outros além dos exelados de Israel que já voltaram. Quer dizer, a visão é de expansão contínua. É uma visão muito generosa, muito aberta. Total. Mas aí, o capítulo dá uma virada de 180 graus, né? Do verso 9 em diante. É um choque, né? Depois dessa visão tão ampla e acolhedora, veio uma crítica nossa, pesadíssima. Uma crítica aos líderes de Israel. Como a gente entende essa mudança brusca? Olha, parece ser intencional esse contraste. É como se dissesse, a visão de Deus é essa, mas olhem a realidade da liderança atual. E a descrição é brutal. Começa chamando eles de vigias cegos. Isso, sem conhecimento. São comparados a cães mudos que não conseguem latir, quer dizer, falham na função básica de alertar sobre o perigo. E ainda por cima, sonolentos, amam dormir. Uma imagem de total negligência. Pura negligência. E a acusação continua. Não são só mudos, são cães vorazes, insaciáveis. Vorazes. Sim, no sentido de gananciosos. São pastores sem entendimento, que não cuidam do rebanho. E qual o foco deles, então? O texto diz: cada um busca o próprio caminho, seu próprio ganho, o interesse pessoal acima de tudo. Egoísmo puro. Que retrato devastador. E termina com aquela cena deles, né? Ah, sim. O versículo 12 é quase caricatus, se não fosse trágico. Um chamando o outro: venham, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada. E ainda com uma arrogância. E amanhã será como hoje ou muito melhor. Uma desconexão total com a realidade e com o chamado à justiça lá do início. Total. Uma vida voltada só para o prazer imediato e ignorando completamente a responsabilidade. Então, para a gente amarrar as ideias, temos esses dois polos muito claros no capítulo 56. De um lado, essa visão de Deus super inclusiva que acolhe estrangeiros, eunucos, todos os povos. Uma salvação que rompe barreiras étnicas e sociais. E, do outro lado, O outro, a denúncia fortíssima contra a liderança de Israel. Cega, egoísta, omissa, preocupada só consigo mesma. exatamente. E a tensão está justamente aí, né? Enquanto Deus está, digamos, abrindo as portas da salvação de forma universal, os responsáveis por guiar o povo estão falhando miseravelmente.
estão olhando para o próprio umbigo. Basicamente isso. Existe um abismo entre a visão divina e a prática da liderança humana naquele momento. E o que a gente tira disso tudo? Qual a reflexão que fica? Olha, acho que levanta uma questão bem atual, sabe? Esse capítulo confronta a gente com essa tensão, o ideal de uma comunidade de fé aberta, acolhedora, versus a realidade, muitas vezes de lideranças falhas, autoindulgentes, que buscam o próprio interesse. Faz pensar sobre responsabilidade, né? Muita! Que tipo de vigilância, de integridade, de foco no outro é necessário para responder a um chamado divino tão grande, tão abrangente como esse que a gente vê na primeira parte, em contraste total com essa busca mesquinha por ganho e prazer pessoal, que é denunciada na segunda parte. Fica essa provocação, né?